Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta, né? Reunidos hoje para uma aula complementar, digamos que um aulão, né? Uma aula geral sobre a sua matéria de SAT. O termo SAT seria Serviço de Apoio ao Transporte, né? Mas nós estamos falando basicamente da autorização para a condução de veículos oficiais, tudo bem? Esse aulão que nós preparamos hoje aqui junto com o pessoal do QAP Mesurado é focar na tua apostila nos principais pontos da matéria e principalmente aqueles que já foram e são com frequência alvos de avaliação. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Faria, ou então Cabo Nepomuceno, trabalho no Comando de Policiamento de Trânsito, atualmente no 2º Batalhão de Trânsito. Já estou no trânsito, trabalhando, exercendo minhas profissões aí, minhas funções, na verdade, há praticamente 11 anos, tá? Então, durante esse tempo, me dediquei um pouquinho aí ao estudo da legislação de trânsito e auxilio aqui o pessoal do QAP Mesurado na transmissão da matéria e desse conhecimento para vocês, tá certo? Então vamos lá. Nós separamos aqui hoje uma introdução a essa matéria, parte do que nós já falamos como um resumo geral da apostila, principalmente nos pontos alvo de avaliação. Inclusive, trazemos um simulado aí também no dia de hoje, tá bom? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele rege, né, todo o ordenamento das legislações de trânsito em território nacional. Nós sabemos de alguns outros complementos, não vamos entrar nesse mérito, o estudo é dirigido, né? Então, uma das coisas que é cobrada na sua prova é o que considera-se trânsito, tudo bem? E aí nós temos no artigo 1º, parágrafo 1º, que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Tá? Então, isso é o conceito de trânsito que está previsto no parágrafo 1º, artigo 1º do CTB. E depois ele contempla o que são as vias terrestres e explica um pouquinho delas, né? Então, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as suas peculiaridades locais. Aí aqui está a aplicação do CTB. No parágrafo único do artigo 2º, ele fala onde o CTB é aplicado, ou seja, onde está regido pela legislação de trânsito. Então, o que são considerados vias urbanas? O que são vias terrestres, né? Vias terrestres são as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, tá bom? Com certeza você já aprendeu isso na sua matéria de direito de trânsito, aqui é só para rever os conceitos e saber aí o que de repente pode cair na sua avaliação. Na sua avaliação também é cobrado o Sistema Nacional de Trânsito. Pô, mas todo ele? Não. No geral, todo o Sistema Nacional de Trânsito, ele é muito mais cobrado na matéria de direito de trânsito. A sua avaliação de SAT geralmente foca-se em dois órgãos principais. O órgão máximo normativo, consultivo da federação, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tudo bem? Sempre que a pergunta fizer menção a órgão máximo, usou a palavra máximo, o único órgão máximo que existe é um só, e é o CONTRAN, tudo bem? Ele é consultivo e normativo, então é ele que coordena o Sistema Nacional de Trânsito, também pode vir assim na sua prova. Qual é o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? É unicamente o CONTRAN, não pode existir outro, tudo bem? Então, o órgão máximo consultivo, normativo e coordenador é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tudo bem? Tenta lembrar aí, Conselho Nacional, que é uma reunião de diversos órgãos e entidades, né, representantes desses órgãos e entidades que vão coordenar o sistema todo, tá bom? E já caiu também em outra oportunidade a pergunta de quem era o órgão
a nível da federação responsável por executar essas ordens, né? Então, o órgão executivo de trânsito é o Senatran, ou a Senatran, né? A Secretaria Nacional de Trânsito, tá bom? Tem uma equivalência no âmbito rodoviário, mas não é cobrado, nunca foi. Em nenhum desses anos todos que eu já estou por aqui, como eu disse para vocês, tá bom? Então, o órgão máximo, órgão máximo consultivo normativo coordenador, CONTRAN. Se perguntar quem é o órgão máximo executivo, né, então toma cuidado de repente com essa pergunta aí, se de repente ele usar o máximo para tentar te confundir, tudo bem? Na parte da execução das normas e leis, né, de fiscalizar o seu cumprimento, é a Secretaria Nacional de Trânsito. Tá? Mas assim, ó, 90% de chance que ele te cobre o CONTRAN e 10% que ele te cobre o Senatran e 0% de cobrar os outros na sua prova DESAT. Tudo bem? Depois ele também entra sobre a sinalização de trânsito. É a maioria da tua avaliação. Eu diria que, sei lá, 55% da tua prova seja perguntas relacionadas à sinalização, muito mais no tocante das placas, tá? Teve uma mudança bem substancial, bem interessante. Antes, as placas, elas eram cobradas como? Aparecia a imagem da placa, né? E você tinha que escrever por extenso o nome daquela placa. E eles cobravam a escrita certinha, toda de acordo. Eles não queriam aí nenhuma falha na tua escrita, né? Por exemplo, lá está escrito proibido estacionar. Você não podia escrever assim, ó, não pode estacionar. Tinha que ser o termo correto. Agora, aparentemente, será múltipla escolha. Tá? Então, isso já ajuda muito, né? Mas vamos lá. De acordo com o CTB, no seu artigo 87, nós temos a classificação dos sinais de trânsito. Nós temos os sinais verticais, os horizontais, deixa eu ver aqui, perdão, verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. A gente vai estudar cada um deles separadamente, então só para saber aqui nesse primeiro momento quais são eles. Dentro do artigo 89, nós temos uma regra de prevalência entre eles. Então, sempre quem vai mandar mais no ordenamento do fluxo viário será o agente de trânsito. Não importa se for alta vermelho, não importa se tem uma placa dizendo que lá é um sentido proibido, se eu precisar, eu, agente de trânsito, precisar desviar o trânsito para uma rua que é contramão, se eu precisar parar um trânsito no farol verde, se eu precisar puxar um trânsito no farol vermelho, sempre a ordem do agente de trânsito terá prevalência sobre esses sinais, independente de quais eles sejam, tá bom? Então, se cair sobre ordem de prevalência, o agente de trânsito é o que manda mais em cima de qualquer outra sinalização. Então, o artigo 89 fala, inciso 1º, o agente de trânsito sobre normas de circulação e outros sinais. O inciso 2º, indicações de semáforo sobre os demais sinais. E o 3º, indicações de sinais sobre normas gerais de circulação e conduta, né? Ou seja, sobre as demais normas de trânsito. Ok? Agora vamos lá. Dentre as sinalizações, nós temos a vertical. O que eu preciso lembrar da sinalização vertical? Preciso lembrar como que ela é utilizada. A sinalização vertical, ela é colocada em placas afixadas na posição vertical, por isso que ela chama de sinalização vertical, né, que seria uma posição em pé, tudo bem? Ao lado ou suspensas sobre a pista. Então ela pode estar como se fosse um postinho de luz, ou ela pode estar lá em cima como se fosse um semáforo, tudo bem? Posição vertical, ao lado da via ou em cima dela. E o principal, ela tem caráter permanente, tá bom? Caráter permanente a sinalização vertical de regulamentação. Desculpa, a sinalização vertical, tá? Aí nós temos 3 subdivisões da sinalização vertical. Ela é de regulamentação, ela pode ser de advertência ou de indicação. As cores que eu utilizei aqui é para facilitar a sua lembrança. Uma sinalização vertical de regulamentação, ela é vermelha porque ela é impositiva. É obrigado seguir a regulamentação sob pena de punição, que seria uma multa, por exemplo, tá?
Então, sinais de regulamentação, tem essa cor vermelha, até a placa é vermelho, branco e preto, que é já para dizer que ela é obrigatória no seu cumprimento. Ela determina alguma coisa ou ela proíbe. Ou ela obriga ou ela proíbe. A de advertência, como está amarelinho aqui, ó, a advertência, ela te avisa de potenciais riscos. Ok? E os sinais de indicação, verdinho, tá de boa, ela tá te indicando o destino, o caminho, o fluxo para algum lugar, como por exemplo as placas verdes de rodovia indicando os municípios ou pontos turísticos, certo? Então nós temos 3 tipos de sinalização vertical: a regulamentação, a advertência e a indicação. Elas são de caráter permanente, principalmente a de regulamentação, eventualmente pode variar alguma coisa em outra. E dentre essas 3, regulamentação, advertência e indicação, a regulamentação proíbe ou obriga, a advertência avisa e a indicação mostra, certo? Regulamentação são esses tipos de placa. Proíbe, obriga ou restringe, são imperativas, se você não cumprir será autuado. Tem uma forma padrão, que é essa daqui, ó, circular, e as cores são vermelha na borda, branca no centro e preto aqui em cima no símbolo. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Só admite 2 exceções. O R1, que é o sinal de parada obrigatória, ela é uma placa octagonal. Por que ela tem esse formato, professor? Porque não importa se ela está de frente ou de costas, a gente consegue identificá-la. Sabendo desse jeito, qual é a regra de prevalência na via pública? Quem tem prioridade num cruzamento, por exemplo, tá? E a placa R2 de dê a preferência, exatamente a mesma coisa, né? Um triângulo invertido, não importa se ela está de frente ou se ela está de costas, isso me ajuda a identificá-la em qualquer posição para saber também regra de prioridade, certo? Sinais de regulamentação. Quando nós vamos aplicar isso numa placa, é isso aqui que a gente vê, tá? Sinal de regulamentação, numa sinalização vertical de regulamentação, as cores vermelho, branco e preto podem ser complementadas com esses sinais, com essas informações, desculpe, questão de horário e tudo mais. O que é importante disso? Para a tua prova. Só tem 2 placas que não admitem informação complementar. Quais? O R1 e o R2, que é a parada obrigatória e o D a preferência. São essas 2 placas aqui. Essas 2 placas não admitem sinais, informações complementares. Então é fácil lembrar. As únicas 2 placas que têm exceção na sua forma, que não são circulares, iguais às padrões, são as mesmas que não podem ter informações complementares. Então isso já ajuda nós a lembrarmos aí essa diferença, tá? Do que elas são excludentes. E aí, pessoal, nós temos todas as placas de regulamentação. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Todas essas placas de regulamentação, elas podem ser cobradas na sua prova. Eu não vou aqui investir tempo em falar sobre elas, mas a qualquer momento você pode dar um pause aqui, dar uma lida em todas essas placas, tudo bem? Pô, professor, eu preciso decorar? Eu diria num passado que você precisaria, porque você tinha que escrever exatamente como estava escrito, né? Parada obrigatória, tem que escrever parada obrigatória. Essa fica fácil. Agora, quando você vê uma placa dessa aqui, por exemplo, ó, um símbolo de proibido e uma motinho no fundo. Eu poderia escrever assim, ó, proibido motocicleta, né? A ideia da placa é a mesma, mas não. A escola de formação de soldados, ela pedia no gabarito que você escrevesse completo. Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Isso dificultava muito, mas disseram que agora a prova será múltipla escolha. Então, se pelo menos nós dermos uma passada ad olhos aqui, né, a gente ler essas placas algumas vezes e entender o seu sentido, na hora de escolher qual é a alternativa que mais se encaixa, existe uma grande chance de nós acertarmos aí. Eu diria que passa de 90% a nossa chance, o que antes era uns 30%, dependendo da placa que eles cobravam. Tudo bem? Então, todas as placas podem cair, é óbvio que não vão cair todas, mas qualquer uma delas podem ser cobradas. Então, já deixei aqui no seu material
todas as placas de regulamentação existentes para que você possa fazer um estudo dirigido aqui, uma leitura, tá? Depois, na sinalização de advertência, como a gente já disse, ela tem por finalidade alertar. Então, ela vai avisar sobre alguma coisa, um risco potencial, por exemplo, tá bom? Ela tem um padrão também, ela é quadrada, tá? Só que uma das suas diagonais, uma das suas pontes, ela fica na posição vertical. Então ela é nessa maneira aqui, ó. Alguns vão falar que é um losango, mas não é um losango por conta do tamanho dos laços, tá? Ela é uma placa quadrada que está na posição vertical, um dos seus diagonais aqui, tá bom? Nós temos então a forma, não tem exceção quanto à forma, todas serão quadradas na posição vertical. As cores amarelo e preto para indicação de riscos potenciais e laranja e preto para obras. Nesse caso, são placas de uso temporário. Nós temos aqui quais são essas placas de advertência, tá bom? Mesma coisa, dá uma passada aqui, olhos, dá uma olhadinha, verifica todas elas, dá uma lida, tudo bem? Porque qualquer uma delas pode cair na sua avaliação. Lembrando que a sugestão é que seja agora múltipla escolha. Fica mais fácil para a gente delimitar. E as placas de obras, dá um zoom aqui também, placas de obras. Beleza? Não tem por que aqui eu ficar lendo com vocês, eu só vou tomar o tempo de vocês. Então façam o seu próprio estudo, leiam as placas, porque vocês terão aí uma grandíssima chance de acertar todos os critérios de placa na avaliação. E por fim, a placa de indicação. A placa de indicação, como a gente já disse, ela tem um padrãozinho de ser esverdeado, só que nós temos algumas placas de serviços auxiliares que elas são azuis e atrativos turísticos, elas são marrons, tá? Isso não tem nenhum problema, não tem nada irregular, é só tipos de sinalização vertical de indicação, tá bom? Dificilmente cobrada na sua avaliação, e por quê? Porque não existe um sentido para essa placa, né? Como ela só está te indicando caminhos e alternativas, ela não tem um nome específico, eu nunca vi cair, né? Ao longo desses 11 anos aí, nunca, 12, né? Que eu já estou formado há 12 a 11 que eu estou no comando de trânsito. Mas basicamente nunca vi isso cair numa avaliação, porque não tem como eu colocar uma placa dessa e falar assim, o que significa ela? É óbvio que ele está me mostrando como que eu faço uma conversão à esquerda, sendo que existem diversas ruas alternativas ou até contramão, né? Então ele está me indicando um caminho, um desvio para chegar em algum lugar. Mas não tem um nome técnico para isso, né? Uma placa de retorno, por exemplo, uma placa de indicação de praias ou de municípios, uma placa de indicação de serviços, não tem por que você escrever ou marcar uma alternativa. No local tem abastecimento, alimentação e reparo. Não existe isso, tá? Então fique mais tranquilo quanto a isso. Só saiba para que ela existe caso tenha uma pergunta de, por exemplo, assim, para que serve a sinalização de indicação? Aí você vai colocar, identificar vias e locais de interesse, orientar os condutores, tudo bem? Depois nós mudamos para a sinalização horizontal, tá? A sinalização horizontal, pessoal, ela é colocada na via pública, no pavimento mesmo, no chão, tá? Não é uma placa deitada, né? Todas as placas que estão ao longo da rodovia da via, né, são sinalizações verticais, tá? Horizontal é pintura no pavimento, é pintura no solo. Ele vai ajudar a você adotar comportamentos adequados. Parar onde você deve, né, imobilizar o veículo onde você deve, manter ele conservado na via que ele deve, vai te indicar, por exemplo, uma faixa de pedestre, ele vai ordenar o fluxo do trânsito, tudo bem? Então essa é a ideia da sinalização horizontal, vou dar alguns exemplos aqui. Então, aqui é um cruzamento, certo? Aqui é um cruzamento de vias. Nessa intersecção, nesse cruzamento de vias, a análise da engenharia veicular, da engenharia de trânsito, identificou que neste local é preferência para quem transita nessa direção aqui, ó. E quem transita aqui não tem preferência de passagem. Lembra da placa de proibido? Desculpa, lembra da placa de pare?
que mesmo de costas a gente consegue identificá-la? Ó, aqui eu tenho certeza que tem uma placa de par e eu não preciso nem ver na frente dela, porque ela é octagonal. Então, auxiliar a esta sinalização vertical, eu tenho a horizontal no asfalto, que me mostra onde eu devo mobilizar o meu veículo. Sempre que tiver essa linha aqui, chamada linha de retenção, eu tenho que mobilizar o meu veículo antes dela. Então, isso que a sinalização horizontal auxilia. Como, por exemplo, aqui, ó, demonstrar a sinalização de fluxos opostos. Proibir ultrapassagem, porque nós estamos próximos de um cruzamento. Então, essa é a ideia da sinalização horizontal, regrar o ordenamento do fluxo viário. Aqui, por exemplo, indicar a segregação de pavimento entre a via, a calçada e a ciclovia. Tá? Outro exemplo aqui, ó, canalizar e distribuir o trânsito, é para isso que servem as marcas de canalização. Tá? Faixa de pedestre, áreas de estacionamento, faixas destinadas a um único sentido, obrigatoriamente quem está na esquerda tem que virar à esquerda. É isso que essa sinalização horizontal está me dizendo. Quem está na faixa de meio, obrigatoriamente tem que seguir em frente. Quem está na faixa da direita, obrigatoriamente tem que virar à direita. Perceberam como facilita o trânsito? Se as pessoas vão seguir é outra coisa, né? Mas tem aí é condutor mal educado, né? Mas a ideia é muito boa. A ideia é muito boa e geralmente funciona muito bem para quem respeita. Nós temos também os dispositivos de sinalização auxiliar. Quais são os dispositivos de sinalização auxiliares? Vamos dar uma olhadinha, a gente já fala sobre todos eles, tá? Então são basicamente esses aqui. Isso é um dispositivo de sinalização auxiliar. Ele vai servir basicamente, ele vai servir basicamente para auxiliar alguma sinalização de uso temporário, principalmente. Quando eu estiver ali fazendo uma obra na via, aí eles colocam essa conificação para ajudar. Se for à noite, coloca dispositivos luminosos, tá bom? Agora vamos voltar aqui, ó. Para que ele serve? Para aplicá-los na via, ou em algum tipo de obstáculo próximo a ela, tornar a via mais segura e eficiente para alguma operação de trânsito. Tá? Então ele vai incrementar a visibilidade, ele vai te ajudar a reduzir a velocidade no local, evitar acidentes e os riscos dele, alertar os condutores quanto às situações de perigo potencial, fornecer proteção para os usuários, controlar acesso a áreas e passagens de nível. Então perceba que eles podem ser auxiliares ao quê? As sinalizações verticais, as sinalizações horizontais e as sinalizações de indicação. Eles vão efetivamente auxiliar naquilo que eu preciso transmitir ao condutor. Às vezes eu coloco lá uma sinalização de advertência, de placa de obra, só que eu preciso reduzir o trânsito naquele local. É isso aqui que vai me auxiliar, tá bom? Então ele é justamente complementar alguma outra sinalização. E como nós já falamos, os dispositivos luminosos, eles podem servir para advertir situações inesperadas à frente, como acidentes ou obras, né, sinistros ou obras. Eles podem passar mensagens educativas, né, por exemplo, utilize o cinto de segurança, né, não mexa no celular enquanto dirige. Pode ser colocado ao longo da rodovia para informar sobre condições operacionais. Lentidão, né, que seria trânsito, chuva, neblina, cerração, né? Quando a gente vê, não sei se já pegaram aquela operação descida para a praia, ou operação subida, que vai todo mundo em comboio, né? Então geralmente tem sinais luminosos informando isso daí. Vai orientar sobre vias alternativas, de repente uma obra e você quer chegar em algum local, você só sabe aquele caminho. Até o GPS está te mandando por aquele caminho porque de repente não consta no sistema dele que está tendo obras. Aí ele fala, ó, alternativa para, por exemplo, alternativa para o obelisco, vira direito, tal, né? Então ele vai basicamente auxiliar dessa maneira aqui, ó, né? Distribuir o trânsito para algum lugar. Nesse caso, por exemplo, ele está mandando o acesso à esquerda, como está para baixo, provavelmente era o acesso a algum túnel, tá? Então, acesso à esquerda, um desvio, uma informação de trânsito lento. É assim que o dispositivo luminoso funciona. Nós temos na sinalização de trânsito também os dispositivos sonoros. E basicamente, hoje, nós temos o apito do agente de trânsito, né, que é chamado de silvo. Esse apito, eu vou te falar por força de conhecimento empírico, né, porque eu passo por isso rotineiramente. Quando nós estamos operando
um fluxo viário e utilizamos do som de apito, muitas vezes é muito mais para chamar a atenção de um condutor, para que ele preste atenção em mim e eu faça o sinal que eu preciso que ele cumpra, do que efetivamente para dar uma determinação através de um som de apito. Em que pese nós tenhamos uma regulamentação para isso, que todos os condutores no seu curso de formação deveriam ter aprendido, né? Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. E um silvo longo, diminua a marcha. Eu tenho um regramento, mas dificilmente as pessoas seguem, tá? Mas se cair na sua prova, um é siga, 2 é pare e um longo é diminua a marcha. Nós temos sinalizações que não são sonoras, né? São sinalizações realmente feitas através de gestos, e nós temos gestos de condutor, nós temos gestos do agente de trânsito. Então, se um condutor ele quiser entrar à esquerda ou convergir à esquerda, ele vai esticar o seu braço esquerdo paralelo ao solo do lado de fora do veículo, e isso não pode constituir infração de trânsito, tá? Se eu quiser virar à direita, eu vou levantar o meu braço verticalmente para fora da janela. O pessoal geralmente levanta o braço e aponta para o lado, assim, né? Joga o braço para o lado aqui, para querer indicar que vai virar à direita. Não precisaria. Se ele angulasse o braço a 90 graus para fora da janela, todos já deveriam entender que ele quer virar à direita, porque é um sinal basicamente universal, né? Que está na regulamentação de trânsito. Se é para diminuir a marcha ou, né, reduzir ali a velocidade, ele estende o braço para fora, horizontal ao pavimento, como se fosse pedir para virar à esquerda. Só que aí ele balança para cima e para baixo, indicando ali que precisa reduzir a velocidade sobre um potencial risco à frente. De repente, alguém que está atravessando a rua e a pessoa não viu, para avisar um motociclista, alguma coisa assim, ou um trânsito lento à frente, né? Então, isso daí vai indicar para reduzir a velocidade ou parar. Do agente de trânsito, nós temos mais gestos, né? Só que todos eles têm basicamente a mesma função se nós entendermos o movimento, né? Então, o braço levantado com a palma da mão apontada para o condutor é ordem de parada para todos os veículos que estão nessa direção. Se ele abre ambos os braços, ele utiliza geralmente duas vias em sentido transversal quando há uma confluência, né? Aqui, se eu estou controlando um fluxo viário que tenha mais de uma faixa ou mais de uma via, e aí eu quero que uma faixa ou uma via siga e as outras não. Então, aqui eu estiver com o braço esticado, para, aqui eu estiver com o braço abaixado, continua. Mas, via de regra, a gente levanta um e puxa com o outro, né? Para a pessoa entender o que a gente quer. Diminuir a velocidade é o mesmo sinal do condutor dentro do carro. Posso utilizar uma luz para indicar para quem eu quero que pare, tá? Aqui para frente e para trás é a ordem de siga, tá? Então, eu levanto minha mão, agora a palma da mão é voltada para trás e não mais para frente, como é o de parada, né? E aí eu puxo realmente o trânsito, faço esse sinal de venha. Classificação de vias, mudando o assunto agora. As vias que nós aprendemos, né? O que considera-se trânsito e o que é considerado via terrestre, elas se classificam em duas, vias urbanas e vias rurais, né? Dentro das vias urbanas, ela abre 4 leques. Dentro das vias urbanas, nós temos as vias de trânsito rápido, nós temos as vias arteriais, as coletoras e as locais. Nas vias rurais, temos as estradas e as rodovias. A diferença delas é a pavimentação. Estradas não pavimentadas, rodovias pavimentadas. Muitas vezes, no jargão do dia a dia, a gente até troca isso aqui e fala errado, né? Por exemplo, vontade de pegar uma estradinha fim de semana, mas na verdade você quer pegar uma rodovia e chegar na praia, você quer pegar uma rodovia e ir para o interior, você quer pegar uma rodovia para Campos do Jordão, né? Porque é uma via pavimentada. Mas não dá graça, né? Você fala assim, vontade de pegar uma rodoviazinha, né? Vamos falar pegar uma estrada mais legal, né? Só que estradas são vias rurais não pavimentadas, e rodovias são pavimentadas. Dentro das vias urbanas, os senhores já aprenderam a via local, é aquela que tira o trânsito, basicamente de onde as pessoas residem, e joga elas para distribuir.
a via coletora vai pegar esse trânsito proveniente da via local e vai jogar ela na via arterial, por isso que é uma coletora. As vias arteriais vão ligar os bairros aos grandes centros, né? E as vias de trânsito rápido é basicamente para você atravessar regiões, né? Então, ela é naturalmente constituída de 100 acessos, 100 elevações, 100 semáforos, tá bom? E aí nós temos, opa, já falei delas, tá, esqueci de iluminá-las. Nós temos aqui as vias de trânsito rápido sobre velocidade, 80 km por hora, se não houver regulamentação de velocidade, a velocidade máxima numa via de trânsito rápido é 80. Via arterial, 60. Coletora, 40. Local, 30. Essas velocidades e as vias, é importante a gente lembrar que pode ser alvo de cobrança em prova, tá? Trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30. Vias rurais, nós temos rodovias 110 e 90 ou 100 e 90. Rodovias de pista dupla, rodovias de pista simples, tá? Estradas sempre 60 por conta da pavimentação. Lembrando que essas velocidades são locais não sinalizados. Se houver sinalização complementar, a gente vai seguir a sinalização, seja para mais ou para menos. Se eu pegar, por exemplo, uma via de trânsito rápido, como era o exemplo da marginal, teve época das marginais terem limite de velocidade de 60, sendo que podia chegar a 80. Vias arteriais, até hoje, uma radial leste, para quem conhece, ela é 50 km por hora, sendo que regra seria 60, tá? Então existe essa mudança, essa destinação de maneira diferente. Aqui estamos falando de velocidades onde não há regulamentação para isso. Outro assunto cobrado em sua prova, natureza das infrações. Nós temos as infrações gravíssimas, que gastam, né? Que computam 7 pontos aí no teu prontuário. Nós temos as graves, que marcam 5 pontos. Nós temos as médias, que marcam 4 pontos. Nós temos as leves, que marcam 3 pontos. Então, já caiu em prova. Gravidade de infração, né? Como se classificam as gravidades das infrações? Gravíssima, grave, média e leve. Quantos pontos tem uma infração gravíssima? 7, 5, 3, 2, 8, 10, né? Aí você vai marcar. Então, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. 3, 4, 5, 7, leve, média, grave, gravíssima. Outra coisa cobrada em prova, uso de buzina. Para que eu posso utilizar a buzina em via pública? Tá? Só posso utilizar uma buzina em toque breve. É o primeiro ponto. Tá? Não pode ser prolongada, não pode ser sucessiva, somente toque breve. Tá? Em duas situações. Primeira, para fazer advertências necessárias à segurança. Né? Então, dou uma buzinadinha, um toque breve, para evitar sinistros, ou seja, para segurança. Estou avisando que alguém está atravessando e o condutor pode não estar enxergando, né? Ó, tá correndo uma criança, tá vindo uma bola, né? Tô vendo alguém sair de uma vaga de garagem, você dá uma buzinada para avisar, tá bom? Então, ou eu estou manobrando meu veículo, você está no ré, não está me enxergando, dá uma buzinadinha, tá? Então, buzina somente em toque breve, para evitar sinistros. Primeiro ponto. Segundo ponto, fora de áreas urbanas, então somente em áreas rurais. O que são áreas rurais? Estradas e rodovias. Lembra disso? Fora das áreas urbanas. Também é tido como interiorzão, né? Porque aqui a gente está falando de circunscrição e não de vias, tudo bem? Então, fora dos grandes centros, tá bom? Quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Via de regra, só farol alto, né? E aqui eu trouxe para os senhores algumas infrações relacionadas à buzina. Então, por exemplo, ó, em situação que não de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou outro condutor, que são aquelas buzinas de uso prolongado, né? Você toca lá. Prolongado e sucessivamente a qualquer pretexto, independente do motivo. Entre as 22 e as 6 horas, proibido buzinar à noite, tá? Entre as 22 e as 6 horas. Em locais e horários proibidos pela sinalização,
realmente próximo à área de hospitais, em desacordo com os padrões e frequências do CONTRAN, que seriam aquelas buzinas marítimas, aquelas buzinas, sei lá, artesanais, né, de assobio, de uivo de lobo, né? Só que para isso eu preciso do decibelímetro, que é um equipamento de medição de frequência. Mesmo sabendo que ela não é regulamentar, eu não posso autuar pelo barulho apenas, precisa de equipamento nesse caso. Para os outros 4 incisos, não precisa de equipamento, para esses 4 aqui, tá? Falando um pouquinho aí, opa, peraí que eu esqueci que isso aqui tem som, não era para sair o som, né? Só para vocês verem ali basicamente, né, o funcionamento do ciclo do motor. Vai fazer um barulhinho aqui, mas só para você ver ali, não. Tá bom? Como que ele funciona ali. Então nós temos o funcionamento do motor, né? Depois o material vai estar disponível para vocês, aí se vocês quiserem ouvir a animaçãozinha aqui, né? São, né, os 4 tempos do motor: a admissão, a compressão, a explosão, escape ou exaustão. O que é a admissão? O pistão que está aqui dentro do cilindro do motor, aqui é o exemplo de um só, né? Pensa isso em 4, tá? Ele vai descer puxando uma mistura de ar e combustível. Então ele desce puxando uma mistura de ar e combustível. A compressão, esse pistão ele sobe e espreme, né, comprime essa mistura de ar e combustível aqui para cima, próximo à vela de ignição, que é isso aqui. Essa vela de ignição vai soltar uma faísca e essa mistura que está comprimida aqui em cima, ela fica altamente combustível, né, altamente explosiva, incendiária. A hora que essa vela dá uma faísca, ela explode. Ela explode e por ação mecânica, esse já é o terceiro tempo, tá? A explosão desses gases empurra o pistão de volta para baixo por conta dessa centelha, dessa explosão, tá bom? E ele sobe sozinho de novo, né, por força dessas engrenagens aqui, tirando toda os gases gerados para essa explosão para fora, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Admissão, compressão, explosão e escape. Ó, vou fazer de novo aqui do zero. Ó. Admissão, compressão, explosão e escape. Admissão, compressão, explosão e escape. A gente consegue perceber na entrada aqui do lado direito que entra combustível e ar, tudo bem? Admissão, combustível e ar. Esse pistão vai subir aqui, ó. Agora, centelha explodiu, certo? Então, de novo, centelha explodiu, desceu. Então aqui tem a admissão, compressão e explosão. Depois que ele desce aqui, são gerados esses gases, são retirados, né? Eles vão sair por aqui, ó, por este outro serviço de escape ou de exaustão, tá bom? Isso aqui é o funcionamento de um motor. Isso aqui é muito rápido, não é nessa velocidade lenta aqui que a gente viu, tá bom? São feitos 4 cilindros, são feitos, né, geralmente em 4 ou 3 cilindros, né? Motores mais novos têm 3 cilindros, de maneira alternada. Se são 4, sempre tem 2 subindo e 2 descendo. Se são 3, geralmente a relação é 2 para 1. Tá? Aí é feita essa relação e você tem um funcionamento do seu motor chamado de 4 tempos. Isso pode cair na sua prova. Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão ou escape. Né? Ou ele pode perguntar assim: o tempo do motor destinado a misturar ar e combustível, como é chamado? Admissão. Né? O tempo do motor destinado a comprimir e misturar, compressão. O tempo do motor destinado à centelha da vela de ignição resultante de uma explosão. Explosão. Aqui não vai falar explosão, vai ficar mais fácil. Né? Então pode ser perguntado de maneira individual, descrevendo o que é cada um deles, ou pode perguntar quais são os 4 tempos do motor de maneira geral. Um exemplo aqui, por exemplo, é bom, né? Um exemplo aqui de questão, né, que pode cair de motor, ó. A vela de ignição solta provoca o quê? Lembra que a vela de ignição é essa daqui, responsável por dar a centelha para explodir? Economia de combustível? Eu estou falando de um problema e vai falar que melhora meu combustível? Aumento da potência do motor? Você não vai trabalhar igual? Travamento de válvulas? Redução da potência do motor? Superaquecimento do motor?
Responde aí. Com essa explicação que nós tivemos sobre 4 tempos do motor, a função da vela de ignição, a ideia do que ela faz, né, o que ela provoca, na verdade, né, depois que ela deu a centelha e explodiu, o pistão desce para continuar o motor em funcionamento. Se isso não estiver correto, não estiver funcionando da melhor maneira possível, o que pode acontecer? Redução da potência, né? Se nós não tivermos uma vela de ignição dando a centelha para ajudar o motor a fazer o seu funcionamento correto, vai reduzir a potência do veículo. Um outro exemplo que caiu numa questão relacionada a isso, está na sua apostila, né, sobre filtro de ar. A gente troca o filtro de ar geralmente com quantos quilômetros rodados, né? A matéria em si não está aqui, mas são a cada 10, geralmente é junto com o óleo, tá bom? Junto com a troca de óleo, que são, via de regra, a cada 10 mil. Falando de óleo, né? Qual é a função do óleo do motor? Então, nós já sabemos ali que as peças do motor, elas são embebidas em óleo, esse óleo tem que ser trocado, geralmente a cada 10 mil, né? Nós temos óleo para 5, óleo para 10, moto geralmente tem óleo para 1. A gente tem que confirmar dentro do nosso veículo, dentro do manual do fabricante do veículo, isso não muda para a viatura, no caso, a não ser que haja uma recomendação expressa, mas para a prova eles vão cobrar de vocês a regra geral, né? E aí esse motor, que é embebido nesse óleo, ele tem alguma função, né? Para que eu vou colocar óleo dentro de um motor? Então, meio óbvio, né? Ele vai lubrificar. Só que lubrificando, o que ele acaba ajudando? Se eu tenho peças metálicas ali, basicamente, que estão em constante atrito, isso vai gerar o quê? Um aquecimento. Se eu diminuo esse atrito e ele trabalha com um pouco mais de leveza, eu também diminuo o superaquecimento do motor. É óbvio que isso será trabalhado também com o sistema de radiador, que ele vai acabar reduzindo a temperatura, mas é um dos indicativos aí super importantes para redução de temperatura. Então vamos lá, ele lubrifica as peças móveis do motor, reduzindo o atrito, evitando o desgaste excessivo e o superaquecimento. Além disso, ele contribui para a limpeza do motor. Ele tira partículas e resíduos resultantes daquela combustão que nós acabamos de ver, tá? E, obviamente, como a gente já disse, ele é um agente de arrefecimento, né, de resfriamento, ajudando no controle de temperatura. Belezinha? Painel do veículo, luzes. Sua apostila cobra, e já caiu na prova, as luzes vermelhas que acendem aqui no painel, elas indicam uma parada imediata. Acendeu luz vermelha no painel, para o veículo imediatamente. Não continua que vai dar ruim. E as amarelas falam que o veículo deve ser levado para manutenção, mas não tem tanta pressa. Você pode continuar a sua viagem sem potenciais riscos maiores. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Uma luz vermelha é a luz do freio. Que freio? Freio de estacionamento, que a gente chama de freio de mão, né? Se eu estou com o freio de mão puxado, não é para me andar para o veículo, né? Então, uma luz vermelha, pare imediatamente. Verifique se é só o sensor, verifique se efetivamente o freio de estacionamento, que é o freio de mão, está ativado. Vai lá e tira, né? Outro exemplo de luz vermelha, bateria. Deu erro na bateria, precisa arrumar, porque senão o veículo pode sofrer aí basicamente uma pane elétrica. Temperatura do líquido de refrigeração, né? Superaquecimento. Para, senão vai aquecer o bloco do motor, vai trincar. O pisca-alerta, na verdade, aqui está vermelhinho, mas a grande maioria já é hoje amarelo, tá? Então ignore isso aqui. O airbag, para verificar o funcionamento em caso de segurança, por isso que ele pede para você parar. Cinto de segurança, porque é questão de segurança, para o veículo e coloca. Óleo do motor, então, né? Esse aqui nem se brinca. Parada é mais do que imediata. Luzes amarelas que não tem tanto problema. Falha na injeção eletrônica. Geralmente, os senhores estão chegando agora na PM, todas as viaturas têm essa luz acesa. Falta manutenção na corporação, vocês vão perceber isso depois. Então, injeção eletrônica, tudo amarelo. Pré-aquecimento de velas, em veículos mais antigos, né? Verifique. Controle de tração, combustível, pressão baixa de pneu, desembaçador que só está acionado, farol de neblina, ABS. Então, algumas luzes são cores indicativas de funcionamento e a outra são alertas de manutenção. Aqui está tudo preto e branco, essa é uma imagem que consta na sua apostila, para indicar o mostrador do painel, né? Então nós temos alguns que têm termômetro, indicador de temperatura, manômetro é o chamado indicador do óleo, tá? Manômetro.
Tacômetro é onde mostra o contagiros do seu veículo, que é expresso em vezes 1000 RPMs, né, que é a rotação por minuto. O pessoal chama isso aqui de contagiros, né? Porque ele conta os giros do motor, mas ele tem um nome técnico, é tacômetro. Isso aí pode ser cobrado para você. Indicador de direção, que é a seta, velocímetro vai mostrar a velocidade, odômetro, quantidade de quilômetros rodados, indicação do marcador de combustível. Aqui alguns sinais e as suas funções, tudo bem? Que tem mais aqui também, e tem lista completa aqui pelos números dessas luzes. Sugiro uma leitura dirigida, com calma, tá? Para identificar essas luzes de painel, que podem ser cobradas na sua prova também. Vai ter um desenho, por exemplo, aqui, ó, o 27, que não é costumeiro a gente ver, e aí ele vai te perguntar o que isso significa. 38, né? Aí você volta aqui e aprende que o 27 é aviso de suspensão a ar e o 38 é, por exemplo, aviso de teto conversível. Né? É ridículo, né? Basicamente a gente não vai ter isso em viatura, dificilmente eles vão cobrar. Pode ser que eles cobrem aquilo que é mais importante, né? Como, por exemplo, o indicativo da luz de óleo, né? Cadê? Ah, tá aqui embaixo, tá aqui. Indicativo da luz de óleo, né? Pode ser que ele te cobre isso, que é mais importante, né? Parte de injeção eletrônica, alguma coisa que é mais rotina pra gente. Certo? Dá uma lida depois aí devagarzinho. Depois nós entramos nos sistemas de mecânica veicular. Quais são os sistemas que envolvem o funcionamento de um veículo como um todo? Então vamos lá. Aqui. Primeiro, o sistema de alimentação. Sistema de alimentação são peças que fazem o envio do ar e do combustível para o funcionamento do motor. Que peças, por exemplo? Tanque, bomba, filtro de combustível, filtro de ar, carburador ou injeção eletrônica. Então, é tudo aquilo que vai ajudar o veículo a ser munido de coisas que ele precisa para funcionar. Alimentação, né? Está relacionado aí, de uma maneira direta, né? Mas brincando, com uma comida, né? O nosso corpo precisa de alimento para funcionar. O veículo precisa de alimento para funcionar. E o que alimenta basicamente ele? Água, ar e combustível. Né? Então, basicamente, ele precisa desses três negócios aí para funcionar. O tanque é a estocagem do combustível, a bomba faz o combustível sair do tanque e chegar até lá, o filtro é um barramento mecânico para que não vá impurezas, filtro de ar para admissão do ar, aí carburador ou injeção eletrônica, conforme o caso do veículo for. Sistema elétrico, peças que fazem o envio de energia elétrica para o funcionamento do motor e do restante do veículo. Bateria, bobina elétrica, chave de ignição, motor de arranque, distribuidor, vela de ignição, alternador, caixa de fusíveis. Sistema de arrefecimento, para não deixar o veículo superaquecer. Peças que providenciam o resfriamento do motor e mantêm uma temperatura ideal de trabalho. Reservatório, bomba de água com seus dutos, radiador, termostato, ventilador ou ventoinha. Sistema de lubrificação. Peças com a função de reduzir o atrito entre as peças do motor e seus impactos, como a gente já falou, né? Cárter, bomba, filtro de óleo, comando de válvulas e virabrequim. Sistema de escapamento, que vai levar os gases do motor para uma condição de menor poluente e reaproveitamento de potência, para carros, por exemplo, turbo. Né? Peças que eliminam os gases resultantes do trabalho e queima de combustível do motor. Válvula de escapamento, tubo coletor, catalisador, sensor de oxigênio ou a famosa sonda lambda, silencioso intermediário e traseiro, que é para não fazer barulho, ponteira de escapamento. Temos também sistema de transmissão, a famosa marcha, peças que transferem a força produzida no motor para as rodas do veículo, pedal de embreagem, conjunto de embreagem formado por disco e platô, alavanca e caixa de câmbio, eixo cardan para alguns veículos e diferencial. Sistemas de suspensão, vai deixar o veículo aí mais firme, mais preso no chão, com menos risco de perder controle, capotamento e fica também mais agradável a sensação, né? Peças que absorvem os impactos do veículo com o solo e proporcionam conforto para os seus ocupantes. É uma mola
de uma mola helicoidal, amortecedor, terminais e braços de suspensão e homocinéticas. Sistema de direção, famoso volante. Peças que possibilitam a mudança de direção do veículo, volante, barra e caixa de direção, terminais, reservatório de fluido de direção hidráulica. Sistemas de freios, peças que fazem o veículo parar ou que mantêm parado, pedal ou alavanca de freio, cabo, pinça, pastilhas, disco, cuba, reservatório de fluido ou óleo, sapatas e lonas de freio traseiro ou a tambor, conforme o caso, tá? Ou até disco, né? Sistema de rodagem, peças que formam a roda do veículo, pneu, roda, parafuso de fixação. Sistemas estruturais, formação e montagem do veículo, chassi ou monobloco. Então, todos esses são sistemas do veículo. Vamos para o simulado? Para acabar o dia de hoje aí. Fique nesse simulado quanto tempo você precisar. Vou dar um tempinho, óbvio, para responder, mas coisa de segundos, né? Para aqueles que querem passar rapidinho. E para quem quiser com mais tempo, vai dando pause daqui para frente no simulado. Tente responder, tente analisar as questões. Eu farei essa análise junto com vocês, mas antes de eu analisar, tenta você analisar, ver se você identifica a questão errada. Sua prova geralmente é composta por 5 alternativas, tire as mais gritantes, deixe aquelas que de repente você tem em dúvida e começa a raciocinar um pouquinho sobre as possibilidades das assertivas ou negativas daquelas questões. Com certeza que você vai chegar num denominador comum aí. Vamos lá? Simulado. Conforme o CTB, as vias se subdividem em... Pensa aí. Vamos lá, então. Analisar? Começar pela alternativa E. Local e arterial. Eu preciso lembrar que eu tenho subdivisões das vias do CTB, que são 2, e dentro desses tipos de vias, nós temos as classificações delas, né? Então, as classificações das vias são grandes, nas suas subdivisões, e são 2 grandes grupos, né? Local e arterial são 2 subclassificações das vias urbanas. Então, a resposta está incompleta. Particular e pública, nem existe essa divisão. Essa é uma absurda, né? Rurais e secundárias, as rurais poderia, mas secundárias, nunca falamos disso, né? Urbanas e coletoras, mais uma vez, né? As coletoras fazem parte das vias urbanas, junto com local e arterial. Então, a resposta correta é a alternativa A, rurais e urbanas. Ele mudou de ordem, de repente, para te confundir, né? Porque ela fala primeiro de urbanas e rurais. Ok? O órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito é? Lembra que a gente falou órgão máximo normativo, consultivo, coordenador. Nesse caso é do executivo, ele pergunta aqui. O órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Pode me levar a uma resposta errada? Porque a pergunta ela está muito mal formulada, né? Por quê? Se a gente pensar no órgão executivo, é aquele que cumpre o que o normativo determina. A resposta correta, se tivesse, seria o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tá? Mas provavelmente quem fez a pergunta se equivocou. Na minha época de escola, em 2015, era dificílimo você fazer recurso para Pirituba, né? Pirituba se sentia ofendida de alguém questionar uma prova que eles fizeram. Mas essa é uma resposta, essa é uma questão que eu, por exemplo, se eu fosse professor, né, eu brigaria para ela ser anulada, porque está errada a formulação, a resposta que ele pediu aqui foi CONTRAN, só que a pergunta está errada, tá? E isso foi tirado da última prova do SAT. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, às vezes você não vai achar a resposta certa, né? Aí você vai querer justificar, pô, então eu vou para o DETRAN, porque o DETRAN faz parte do executivo. Ah, eu vou para a CIRETRAN, porque ela faz parte do executivo. Ah, eu vou para o máximo, então, que é o Ministério das Cidades. Só que aí você... E tinha 2 iguais, tá? E aí o que você vai se deparar é com uma resposta errada, e quem marcou o CONTRAN, que também é uma resposta errada, vai ficar com ponto e você não. Às vezes eles não vão anular a questão. Então tenta ir no que de repente eles esperam,
né? Eu até peguei essa pergunta que ela é questionável, né? Para que a gente tenha, por exemplo, uma certeza, né? Na hora da gente fazer o negócio e poder responder para ganhar uns pontinhos, mesmo que não seja a resposta mais correta, tá? Falou de órgão máximo, marca o CONTRAN. A não ser que apareça aqui o SENATRAN, aí a gente dá uma olhada se é o consultivo ou se é o normativo, tá bom? De acordo com a legislação de trânsito da velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido é de 80, 60, 40, 30 ou 70. O que a gente pode tentar ajudar a lembrar, né? Não existe velocidade ímpar quando eu digo... desculpa, não existe velocidade ímpar, não. Não existe velocidade quebrada ali quando eu digo de trânsito de velocidade máxima permitida para as vias urbanas. Então a gente não vai ter assim 110, 115, 35, né? Essa alternativa não apresenta nenhuma dessas possibilidades. Perdão. Quando eu falo de vias urbanas e não vias rurais, eu vou ter, não vou ter velocidades superiores a 80 km por hora. Também não dá para me ajudar aqui a quebrar. Quando eu falo de vias de trânsito rápido, se eu me lembrar que são aquelas de deslocamento mais acelerado, que não tem farol, que não tem intersecção de nível, que não tem acesso a lotes lindeiros, eu posso desconsiderar as velocidades mais baixas. Então, por exemplo, 30, que é vias coletoras, né, basicamente ali, desculpa, vias urbanas, perdão. Posso chegar ali nas vias coletoras, 40. Aqui minha dúvida seria entre 60 e 80. Por que não 70? Porque nesse miolinho aqui, ó, a gente não vai ter números ímpares, é isso que eu ia falar. Velocidades ímpares são lá embaixo, em áreas calmas, áreas com grande movimentação de pessoas, ou em vias rurais, tá? Nesse caso a resposta é 80. Tá bom, pessoal? Trânsito rápido, 80. Tá inclusive nesse material aqui que a gente estava trabalhando agora há pouco. Na grande maioria das vezes você vai ter velocidades diferentes dessa, como por exemplo a marginal Tietê pista expressa aqui em São Paulo, ela é 90, é uma velocidade maior, só que está regulamentado por placa. Lembrando que aqui é de acordo com a legislação de trânsito em locais não sinalizados, tudo bem? Então, nesse caso, 80 km por hora é a resposta certa para velocidade máxima de trânsito rápido. O uso de cinto de segurança é obrigatório quando? Nas rodovias e estradas? Em todo o território nacional? Apenas para veículos de aluguel? Somente para o condutor? O uso é facultado no banco traseiro? Isso aqui, ridículo, né, pessoal? Cinto de segurança em todo o território nacional é obrigatório, inclusive para viaturas, tá? Qual dos itens abaixo não é um equipamento obrigatório? Isso aqui é um pouco mais chatinho, na sua apostila ele fala sobre o artigo 105, onde ele diz quais são ali os equipamentos obrigatórios básicos, só que se nós formos elucidar todos os equipamentos obrigatórios de veículo automotor, pensando num veículo 4 rodas aí convencional, nós temos mais de 30 equipamentos obrigatórios. Sua apostila se mantém apenas no artigo 105, né? Lanterna elevada de freio, chamada de backlight, encosto de cabeça, dispositivo destinado ao controle de ruído, de emissão de gases poluentes e ruídos, cinto de segurança, para-choques. Nesse caso aqui, encosto de cabeça é obrigatório para todos os ocupantes de veículos fabricados a partir de 2024. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e ruídos é o famoso escapamento, todo veículo a combustão tem que ter. Cinto de segurança, acabamos de falar que é obrigatório em todo o território nacional, então é óbvio que ele é equipamento obrigatório, né? Para-choques é algo que vai diminuir o impacto proveniente de sinistros. Então só sobra aqui a lanterna de freio elevada. A elevada não é obrigatória. Lanterna de freio é obrigatória, mas a elevada não, ela é complementar, aquela que fica próximo do vidro vigia, né, o vidro traseiro do veículo automotor aí, tá bom? Lembra da buzina? Quando que é permitida sua utilização? Para advertências necessárias a fim de evitar acidentes? Para cumprimentar as pessoas? Prolongada e sucessiva a qualquer pretexto? Entre as 22 e as 6?
próximo a hospitais e escolas. Aqui ele está falando justamente o que não pode, né? Não pode próximo ao hospital e escola, vai ter a placa. Não pode à noite, não pode prolongada e sucessiva. Para complementar, a gente ignora. Então, só pode utilizar para advertências necessárias para evitar acidentes. Percebeu que a prova não é tão difícil assim? As infrações previstas no CTB são de natureza? Responde aí. Dá um pause. Respondeu? Leve, média, grave e gravíssima. Se liga nas alternativas. Grave e gravíssima apenas? Você lembrou que são mais de duas, né? Que são 4, já foi, né? Irrelevante e relevante? Pesadíssima. Já que tem a gravíssima, por que não pode a pesadíssima, né? Pesada, normal e leve. Ruim, boa e repreensível. Também estava de graça, né? Não é medida administrativa elencada no CTB. Esse eu não trouxe para o nosso simulado, porque na tua apostila mesmo, ele não traz, pelo menos dessa vez, a parte de medidas administrativas. Ele vai trazer isso junto com a matéria de direito de trânsito, né? Mas tenta lembrar que medida administrativa ou começa com R ou com T. Medida administrativa ou começa com R ou com T. Então, remoção do veículo, retenção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, tudo medida administrativa. Qual a única que não é? Que não começa com R nem com T? A multa. Multa não é medida administrativa, a multa é penalidade. Não é considerada via urbana. Então, eu vou ter de novo que lembrar quais são as vias urbanas, né? Então, classificação de vias urbanas e rurais. Quais são as urbanas? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Qual que é a única que é via rural? Estradas e rodovias. Então, não é via urbana as estradas. Sinalização de regulamentação. Lembra? São 3 tipos, né? Da sinalização vertical, a regulamentação, a advertência, a indicação, a regulamentação, aquela vermelha, um branco e preto, para que ela serve? Responde aí. Muito bom. Informar aos usuários condições, proibições e obrigações no uso da rodovia. Quem alerta é a sinalização de advertência, quem indica é a de indicação e quem vai orientar os condutores pode ser também a de indicação e pode ser a sinalização horizontal. Tá bom? Proíbe, restringe ou obriga é regulamentação. Lembra do painelzinho de instrumentos com os nomes difíceis? O painel de instrumento que indica a velocidade, qual que é? Só tá de graça, né? Responde aí. Muito bom, velocímetro, né? Podia perguntar outro, né? O tacógrafo, que era a alternativa A aqui, ele é utilizado para determinados tipos de veículo, no transporte de pessoas ou acima de 3.500 quilos, que vai basicamente registrar a velocidade e tempo de volante. É mais para veículos profissionais, né? O odômetro é o indicador de quilometragem, lembra? Paquímetro nem tem, vai medir. Paquímetro é para você fazer medições precisas, né? Como se fosse uma régua melhorada. Nenhuma das alternativas corretas. Podia perguntar do tacômetro, né? Que seria lá o nosso indicador de giros do motor, né? Quando a cor da luz indicadora do painel de instrumentos, quanto a cor, é correto afirmar o quê? Luz amarela acesa é parada imediata? Luz azul acesa quer dizer que a lanterna está ligada? Luz vermelha acesa, a gente pode chegar ainda em algum lugar? Luz vermelha ou amarela acesa, a gente ainda pode chegar em algum lugar? Ou luz vermelha acesa, parada imediata? Bem, luz vermelha acesa, parada imediata. Luz amarela acesa, a gente pode chegar em algum lugar. Luz azul acesa, geralmente está relacionada ao farol alto, não à lanterna. Luz vermelha acesa, pode chegar em algum lugar? Negativo, para na hora, né? E vermelha ou amarela, pode chegar? Já falamos que não. O desgaste prematuro ou irregular da banda de rodagem do pneu pode indicar o quê? Aquele pneu que não está comendo direitinho, né? Que está comendo por fora, pelas bandas. Existe um desalinhamento dos ângulos da geometria da direção, desgaste de articulação e bucha da suspensão, pneus fora da especificação,
A, B e C estão corretas ou nenhuma está correta? Pode ser tudo isso, né? A, B e C estão corretas. É falta de manutenção no sistema de suspensão e de condução. Referente à calibragem dos pneus, é correto afirmar o quê? Essa aqui me deixou um pouco na dúvida quando eu li o simulado de vocês para respondê-lo, né, quando eu li a última prova que foi feita, porque tem duas respostas aqui que são muito prudentes, mas eu entendi o que o avaliador quis, né? Deve-se seguir recomendação do fabricante do pneu? A calibragem deve ser feita somente uma vez por ano? A gente acorda isso aqui, obviamente, porque a calibragem deve ser, eu diria que todo serviço, né? Porque a gente nunca sabe quem pegou a viatura antes da gente, se mudou a calibragem, porque acha melhor dirigir com o pneu super cheio, mas tem um risco. Ou, eu vou dirigir com o pneu mais vazio, mas tem um risco. Então, eu diria que no caso de viaturas, seria legal confirmar a calibragem, todos os serviços. Mas, via de regra, ali, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? A pressão do pneu deve ser deve ser medida com o pneu quente? A gente sabe que não, né? Quando o pneu está quente, existe uma expansão dos gases internos. Então, pode ser que ela esteja com mais calibragem, apontando, né? Mais calibragem do que efetivamente ela está. Não é necessário realizar a calibragem dos pneus? Ridículo, né? Ou deve seguir a recomendação do manual do proprietário? Tanto a A, tanto a E são duas informações muito boas. Seguir o fabricante do pneu ou o manual do proprietário. Eu entendi o porquê que a tua prova pediu a alternativa A. Deve seguir a recomendação do fabricante dos pneus. Porque nem todo pneu que sai de fábrica e consta no manual do proprietário, ele é mantido na especificação técnica na sua substituição, por mais que nós deveríamos, tá? Mas é comum a gente ver, inclusive em viatura, você tem um manual do proprietário dizendo que é interessante, né, colocar ali um pneu, sei lá, um 85/90/14, e aí não tem dinheiro para comprar esse, comprar outro, ou muda o processo de compra, vem um 280/14, sabe? E essa diferença vai mudar o sistema de calibragem. Então, por isso que ele fala para seguir o fabricante do pneu, porque aí ele vai falar qual é a calibragem correta para esse pneu trabalhar, tá bom? Mas essa realmente deixaria muito na dúvida, muita gente caiu aqui. Ao realizar a verificação dos níveis de fluido veicular, você deve fazer o quê? Manter o veículo em aclive acentuado, uma subida. Manter o veículo em declive acentuado, uma descida. Manter o veículo em superfície plana, manter o veículo em movimento, ou a verificação será feita somente em postos de gasolina? Meio óbvio, né? Se eu vou verificar fluido, que é coisa líquida, se tiver em aclive ou em declive, ele vai ser influenciado. Em movimento é impossível. Como é que eu vou verificar uma coisa em movimento desse? Tem que abrir o motor com o veículo em movimento? Ou então só vou olhar no posto de gasolina, não posso olhar na base, não posso olhar em momento de necessidade. Então, sempre em superfície plana, para que o indicador do nível mínimo e máximo estejam alinhados e que esses fluidos estejam ali na sua mais provável equidade na hora da verificação, né? Lembra do motor? Quais são os 4 tempos do motor? Recepção, compressão, combustão e escapamento, admissão, mistura, arroz e feijão agora, né? Mistura, expansão e escape, admissão, arroz, feijão, explosão e escape, admissão, compressão, explosão e escape, admissão, compressão, combustão e escape. E aí, qual é? Óbvio que é a última, né? Admissão, compressão, combustão e escape. Qual é a função do óleo do motor? Dá uma lida aí. Pausa, se não pausou ainda. Muito bem. Reduzir o atrito, vedar, arrefecer, que é resfriar, limpar e evitar corrosão. Tá bom? Não é para diminuir combustível, consumo. Não é para só não deixar o motor superaquecer, né? Ele tem mais do que isso. A parede do cilindro e o pistão, desculpe, a parede do cilindro e o pistão riscado apresentam como defeito
Se tiver o cilindro e o pistão riscado, lembrando que o pistão está dentro do cilindro e ele vai ali movimentando para fazer os 4 tempos do motor. Se isso aqui tiver riscado, o que pode acontecer? Fumaça excessiva, mistura de gasolina no óleo do motor, mistura de álcool no óleo do motor, vazamento de gasolina, vazamento de óleo. O que a gente podia fazer de excludente, né? Quando ele já separa 2 tipos de combustíveis, não tem uma resposta correta, porque o veículo ele pode ser ou flex, ou só gasolina, ou só álcool, ou diesel. Então, óbvio que isso aqui já me anula 2 questões. Me sobra a fumaça excessiva, o vazamento de gasolina. Opa, gasolina de novo? Pode tirar. E aqui ele está falando só de carburador. Tem veículos que são injeção eletrônica. Então, sobra 2. Bravo, desculpa, alfa, fumaça excessiva, ou eco, vazamento de óleo. Se ele está só riscado, não tem como vazar óleo. Então, nesse caso, esse risco vai criar um atrito excessivo que vai gerar fumaça. No tocante ao uso de capacete, é correto afirmar o quê? Dá um pause aí e lê com calma. Muito bom. Deve usá-lo afivelado e com a viseira fechada. Tá? Não é obrigatório a utilização de capacete? Mentira, tem que usar, é obrigatório em todo o território nacional e que para ser um cinto de segurança. A PM pode usar aberto para facilitar a comunicação? O pessoal não pode. É costume a gente ver equipes de ROCAM, de policiamento com moto, andando com capacete aberto, modular com queixeira aberta. Eu entendo as condições do serviço, eu já trabalhei de moto, mas não existe exceção à regra para policial militar andar com capacete aberto. Se andar com capacete aberto, tiver um sinistro, é a mesma coisa de não estar usando o cinto. Sua família não vai ser indenizada, você não vai ter direito a seguro e N coisas que podem além de ter sofrido o sinistro de trânsito, te prejudicar administrativamente na corporação. Tá? Então, cuidado. O uso pelo passageiro é facultativo? Imagino, né? São componentes do sistema elétrico. Quais são os componentes do sistema elétrico? Bateria, alternador, chave de ignição. Essa parece boa, hein? Alternador, solenoide e motor. Motor elétrico. Bateria, chave de ignição e câmbio. Olha, sistema de transmissão, né? Alternador, motor de partida, pistão. Pistão faz parte do motor, né? Que estranho. Bateria, sensor de velocidade, conversor de torque. Ficou fácil, né? Bateria, alternador e chave de ignição. Chave de ignição a gente dá partida no carro realmente, né? Alternador é o que faz gerar energia e carrega a bateria. A finalidade do sistema de arrefecimento. Arrefecimento é para deixar níveis de temperatura adequados para o trabalho, não deixar superaquecer. Lembra disso? Controlar a rotação de motor? Não. Evitar atrito? Não. Aquecer o motor? Ele vai aumentar a velocidade? Vai aumentar a temperatura, desculpa. Reduzir a potência? Só sobrou manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Vejam essa nossa revisão quantas vezes forem necessária. Façam o simulado, identifiquem os prováveis erros, né? Dá uma olhadinha aí. A gente tentou cercar para vocês as possibilidades de cair em questão para evitar o seu risco aí durante a avaliação, beleza? Leiam as placas, é muito importante, é uma grande parte da sua prova, são as placas de regulamentação, deem uma atenção a elas em mais especial, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, desejo a todos uma excelente prova, tenho certeza que vocês vão arrasar, conte sempre aqui com a equipe do QAP Visurado. Forte abraço, pessoal, tchau, tchau, e até uma próxima, fiquem com Deus.